Então, em primeiro lugar, importa perceber que o nosso modelo é um modelo que incide sobre a economia mundial. Portanto, contempla 43 países e contempla uma outra região que se chama o resto do mundo, que basicamente tem todos os outros países agregados e que basicamente, portanto, cobre todas aquelas que são as interações na economia mundial. E o que nós fazemos a partir daí foi uma alteração do perfil de procura. Portanto, o que aconteceu nesta fase do Covid é que basicamente se permitiu às pessoas e às empresas, essencialmente, terem acesso àquilo que são os produtos considerados essenciais. E os produtos que são considerados não essenciais, basicamente assistiram a um decréscimo daquilo que é a sua procura, diminuindo aquilo que é portanto, aquilo que é o volume de transações associado a estes produtos. Neste caso em concreto, portanto, o que nós fizemos foi dividir em primeiro lugar os produtos entre bens essenciais e bens não essenciais, partindo da ideia daquilo e daquela que foi a nossa observação, daquilo que genericamente aconteceu na maior parte das economias mundiais. Portanto, não se fechou o acesso das pessoas, por exemplo, a produtos agrícolas ou a produtos hospitalares, ou até tendo-se alterado o padrão da forma como funcionava a educação, por exemplo, nunca parou, propriamente, enquanto houve outros setores, nomeadamente os setores ligados, por exemplo, ao turismo, os setores ligados a certos produtos específicos, como, por exemplo, as lojas de roupa, os setores ligados a outros produtos específicos, como a restauração, os bares, o entretenimento, por exemplo, com o cancelamento de grandes eventos mundiais. Esses produtos passaram a ter um decréscimo que nós assumimos em 50%. E isto é apenas uma hipótese, ou seja, um decréscimo em 50% destes produtos, porque ainda é muito cedo nesta fase para avaliar de facto qual é que vão ser a quebra, tanto em todos os produtos, porque ela vai acontecer de forma diferenciada entre todos os produtos, e também quais foram aqueles que acabaram por ser mais afetados ou não. E portanto, estamos perante aquilo que é basicamente uma alteração do padrão de consumo e um choque que afeta fundamentalmente os produtos que nós consideramos como não essenciais. De forma igual para todos os países. Ou seja, que fique claro que isto é um cenário puramente hipotético. E o que nós basicamente queríamos assumir e queríamos analisar era ver de que forma é que a quebra nos produtos não essenciais, à escala global, afeta diferenciadamente as economias, as 44 economias que nós estávamos a avaliar. Obviamente que como os países, entre uns e outros, têm pesos diferentes sobre aquilo que é os produtos, sobre aquilo que é o seu consumo e produção de produtos essenciais e não essenciais. Mas muitos países até podem não produzir tanto produtos não essenciais que são destinados à procura final, mas podem produzir, por exemplo, inputs que são necessários à produção desses bens noutros países. Por exemplo, um iPhone que é vendido nos Estados Unidos incorpora componentes que foram produzidas em mais de 50 países diferentes. E, portanto, muitos países não produzem iPhones, mas produzem componentes que depois integram os iPhones na sua versão final. E, portanto, se há uma quebra hipotética na venda de telemóveis, por exemplo, então todos esses 50 países vão ser afetados de forma distinta consoante aquilo que é a sua participação na produção do iPhone. E portanto o que nós fomos fazer é, então, todos os países vão ter uma quebra de 50% daquilo que são os seus produtos não essenciais. Como é que a economia desses países vai reagir? E então foi aí que fomos procurar avaliar quais foram os impactos em termos do valor acrescentado bruto, o que se chama valor acrescentado bruto, que grosso modo corresponde àquilo que é a distribuição entre salários e lucros com outras componentes à mistura, mas que é o indicador mais próximo que nos permite avaliar aquilo que é a evolução do PIB de um país. E, portanto, o PIB é aquilo que é utilizado internacionalmente para avaliar como é que certo país se comporta. E depois, por outro lado, avaliar também qual foi o impacto sobre o comércio internacional. Porque ao haver diferentes consumos de determinado produto, houve também diferente necessidade para certas economias exportarem determinado bem e para certas economias importarem outros bens para produzirem esses produtos. E, portanto, todo o comércio internacional sofre um impacto nesta matéria. Todo o comércio internacional cai drasticamente, portanto, enquanto a economia cai drasticamente, também todo o comércio internacional cai drasticamente. Em certos países, as exportações
caem mais do que as importações e, portanto, têm um maior déficit da sua balança negativa. Em outros países acontece o inverso. E, portanto, há países que, em termos daquilo que é a balança comercial, até vão acabar por sair beneficiados, porque vão acabar por ter que importar menos e vão acabar exportando relativamente mais, tendo em conta a queda das importações que assistiram. E, portanto, vai haver um rearranjar daqueles que são os países que mais sofrem e dos que menos sofrem perante aquilo que é o nosso cenário. Alguns serão mais afetados e, em parte, uma das razões que justifica a quebra de certos países é os aspectos ligados ao turismo, mas fundamentalmente aquilo que pesa mais e que os nossos modelos estão mais, digamos que, preparados a estudar e a incorporar é o facto de estarmos perante diferentes estruturas setoriais e os países basicamente participarem na produção dos produtos em diferentes fases e participarem alguns deles mais na produção de produtos essenciais e outros participarem mais naquilo que é a produção de produtos não essenciais que depois vão ser consumidos na sua ou em outras economias mundiais. Então, uma primeira conclusão que decorre do nosso trabalho é que as economias estão todas elas interligadas. E, portanto, isto diz-nos que quando uma economia em particular sofre um impacto, ou um produto específico sofre um impacto, então esse impacto vai se propagar na economia, naquilo que é conhecido por um efeito multiplicador, de forma a atingir também aqueles que são os setores que estão na base da produção desse próprio artigo, ou desse próprio produto. Desta forma, não são basicamente os países que produzem ou consomem, neste caso, bens não essenciais, que são aqueles que foram afetados com a questão do Covid-19. Muito pelo contrário. Em muitos casos, podem ser os países ou que os produzem ou que produzem produtos que depois acabam por ser consumidos para a fabricação desse produto, os chamados produtos intermédios. E, portanto, avaliar quem é que acaba por sofrer impactos das medidas sanitárias que foram introduzidas com a aplicação do Covid é uma coisa mais complexa e é aquilo que nos propusemos no nosso trabalho, mas a primeira forte conclusão que nós produzimos é que, basicamente, só se pode olhar a economia se olhar de uma forma integrada. E, portanto, na verdade, os mais afetados são aqueles que servem os setores não essenciais, isso é óbvio, portanto, são aqueles que nós próprios, que foi para nós mais difícil poder adquirir ao longo destes últimos meses. Portanto, esses são os primeiros a sentir. São os setores, por exemplo, ligados aos transportes aéreos, ao vestuário e ao têxtil, à restauração. São esses os setores que, obviamente, ao sofrer o impacto, acabam por ser também os mais afetados em termos relativos. Mas o que o nosso modelo também diz e o que os nossos resultados também dizem é que isto não corresponde à totalidade do impacto, porque acabam por existir outros setores que, como acabam por ser fundamentais e estar interligados com toda a atividade económica que se gera na economia, também acabam por sofrer. E, portanto, esperam-se também contrações em setores, e contrações até importantes, em setores como o comércio por grosso, o comércio a retalho, ou até a venda de combustíveis, bem como noutros setores ligados ao sistema financeiro, porque, basicamente, esses setores acabam por perder quando toda a economia sai afetada de um evento como este. No caso do cenário que nós desenvolvemos, Portugal não é dos países que mais sofre com esta possível alteração no comércio internacional e com este choque nos produtos não essenciais. Uma parte substancial da quebra portuguesa deve-se ao turismo, porque o turismo não é de todo um bem essencial e, portanto, é daqueles que provavelmente o Covid e esta situação sanitária mais vai atingir. E depois, obviamente, existem setores que, estando ligados ao turismo, estando ligados à parte das viagens internacionais de pessoas, como por exemplo o transporte aéreo, acabam por ser muito afetados. Existe também, igualmente, uma quebra expectável na fabricação de automóveis.
E, portanto, a procura e a redução da procura neste setor vai objetivamente também afetar aquilo que é, portanto, que é a atividade económica neste setor. E, por fim, o setor têxtil. Estes são fundamentalmente os setores industriais, digamos assim, que acabam por ser mais afetados pela atual situação. Dito isto, obviamente, há outros setores, como eu disse há bocado, como o setor do comércio por grosso, que é um dos mais afetados, porque com a redução geral de toda a atividade económica, este setor vai acabar também por sentir dificuldades, como de resto transportes terrestres e outros, porque de facto vivem muito e sustentam muito a sua atividade naquilo que são as trocas comerciais que existem e, portanto, com toda a redução dessa atividade, eles vão acabar por se ressentir. Mas no fim disto tudo, segundo o nosso exercício, Portugal acaba por cair muito menos que a Austrália, que a Espanha ou que a Alemanha, e em parte este resultado deve-se à nossa posição no comércio internacional e àquilo que é a nossa colaboração para a produção de bens essenciais versus a produção de bens não essenciais.